tem essa questão, mas o VAR ele veio para somar e veio para crescer o futebol. Você esteve trabalhando, inclusive, Ricardo, na partida do Flamengo contra a equipe do Atlético Goianiense. E ali foi uma partida que muita gente da imprensa critica algumas marcações feitas pelo árbitro, outros defendem. Eu, pelo menos, particularmente, até falei com você em off, que eu considero que foi acertado a interpretação de penalidade. Eu, pelo menos, considerei assim que o jogador realmente subiu e subiu jogando o cotovelo. Ele apenas não subiu. No meu entendimento, ele subiu e jogando o cotovelo que acabou atingindo o jogador da equipe do Flamengo. Depois também teve a expulsão. Eu fiz questão de acompanhar, inclusive, a análise do Paulo César, que foi um brilhante árbitro e hoje é comentarista da Rede Globo. E ele dizendo a situação dos 4 deles. Eu já tinha conhecimento daquilo ali, só que como a gente não está lendo sempre tanto quanto vocês, né, principalmente a regra, às vezes a gente esquece um pouco e, cara, para mim também foi acertado. O que a CBF concordou, o que ela não concordou daquilo ali? É possível dizer, porque a gente sabe, logicamente, que você está até com a camisa da CBF, mas a gente sabe que você pode falar o que não pode, principalmente depois da partida. Mas o que você pode trazer para a gente em relação àquele jogo, Ricardo? O jogo foi bastante comentado, né? Até, assim, não vou poder falar dos detalhes dos lances, porque a CBF já tem dentro do site dela todas as explicações para cada lance que tem, de cada rodada, de cada jogo. Ela coloca lá o vídeo, tanto a análise do VAR, como a interpretação dos árbitros de campo. Então, quem tem essa curiosidade, saber qual é a opinião da Comissão de Arbitragem Nacional, é só ir lá no site da CBF, tem lá todos os lances, procura o jogo e vai estar lá a decisão do VAR, qual câmara foi tomada a decisão, ou a verbalização, os áudios são disponíveis também no site. Então, todos os jogos, toda a rodada tem isso. Só fazendo a explicação dos 4 Ds que você falou, né? Porque quando a gente fala de dox, que é uma oportunidade clara de gol, a gente precisa analisar essas situações, né? De número de defensores, domínio de bola, direção para o gol, né? A distância. Então, a gente fala isso, distância, direção, domínio da bola e defensores, que são os zagueiros, no caso. Então, a gente analisa isso para poder tomar uma decisão que é uma oportunidade clara de gol. Contra esses 4 Ds, se a gente se encontra dentro de uma jogada, a gente tem a punição com o cartão vermelho. Ricardo, a gente tem a novidade desse ano, que é agora a arbitragem ter o áudio escutado após o jogo, né? Isso é algo, para você pessoalmente, que blinda muitas decisões ou é uma exposição que acaba sendo muito exagerada? Qual a sua visão sobre isso? Cara, é uma decisão que veio para justamente a evolução. O VAR vai evoluir e esse é mais uma evolução que está tendo. É uma transparência que a CBF está mantendo para leveza do jogo, para legitimizar o jogo, né? Então, assim, os árbitros estão acostumando ainda, porque vai ser falado ao vivo e às vezes está falando lá no áudio, mas é gravado, né? Como a gente está anteriormente, né, já acostumado. Então lá vai ser ao vivo, você vai ter que falar a decisão, por que está tomando aquela decisão. Acho que fica bem melhor, fica bem mais visível e legitima, né, o resultado, e tanto é para ficar bem mais claro, né? A CBF está fazendo esse trabalho, justamente é isso, é tentar esclarecer o máximo, transparência lá bem alto para poder ninguém como terminou o jogo de domingo, está essa polêmica e tal, todo mundo vai saber o porquê e como foi a tomada de decisão de cada árbitro. Ô Ricardo, a gente abriu o bloco falando a respeito do uso da tecnologia, mas o quanto ela acaba sendo diferente de um campeonato para o outro. Por exemplo, a gente falava em off, você dizia que hoje a mesma estrutura da Série A está sendo usada para a Série B, ou seja, o mesmo sistema. Mas a mesma estrutura nem sempre. Você trabalha na Série A com a quantidade de câmera, que às vezes até na própria Série A aumenta ou diminui, dependendo de quem for o gerador da transmissão, né? E na Série B, às vezes, bem menos ainda. Ou seja, você chega a trabalhar com a quantidade máxima de câmera e com a quantidade mínima, por exemplo, em uma competição. Já chegamos a ter, no máximo, assim, de 24 câmeras, né? Pega drone, todas essas câmeras, tudo que tiver disponível de gerador da imagem, né? Da empresa, né? Que está transmitindo os jogos, a gente consegue colocar para usar como VAR, né? Geralmente tem jogos que são um plano de câmera bem menor, jogos que são mais canais fechados, tem um plano bem melhor. Naqueles jogos de canais abertos que tem mais câmeras, precisa divulgar mais o campeonato, né? Então, assim, a gente tem um exemplo, o nosso campeonato alagoano com o VAR, tivemos 5 câmeras, né? Era um VAR com 5 câmeras. A gente vai para a Série A, tem 12 câmeras. Então, assim, varia muito esse câmera e isso também ajuda. E, logicamente, que isso aumenta o grau de dificuldade para todo mundo, inclusive para o VAR, né? Justamente. Porque às vezes você tem um lance que não é o melhor possível para a interpretação, né? Isso, quanto mais câmeras, melhor para o VAR trabalhar. Quanto menos câmeras, diminui bastante a nossa
nossa campo de ampliação, né? A gente eu fiz a Copa do Nordeste agora também com 5 câmeras. Então, para quem trabalha na Série A com 10 câmeras, então facilita muito, você consegue ver outros ângulos e consegue ter uma decisão melhor. Na Série B, normalmente se usa 5 câmeras. Sim, geralmente sim. 5 câmeras com 7 ali, a média é 5, 7. É, 7, isso. Gui. Ricardo, a gente tem uma situação muito interessante. Você foi eleito, inclusive, o melhor VAR do Campeonato Alagoano. Mas eu tenho uma curiosidade em relação a como é a preparação antes do jogo. Há o estudo dos clubes, mas como é essa preparação para trabalhar como VAR? A gente sempre tem sempre tem reuniões semanais, né? Geralmente, hoje, vocês acompanharam, estava ali já numa reunião online. Então, a gente está tendo sempre essas reuniões online, que justamente eles fazem um treinamento ali dentro da própria reunião, eles fazem um treinamento online. A gente vê os jogos e a gente vai fazendo a checagem como se estivesse num jogo, né? E isso a gente vai fazendo diariamente. A gente não para, na verdade a gente fica... É diferente do campo, porque o campo vai treinar o físico, vai treinar outra parte, e a gente fica justamente vendo vídeos e analisando, puxando câmera, vai simulando como se estivesse no jogo, né? E falando, alguns jogos, câmera tal, puxa essa e tal, e a gente vai analisando as jogadas. Então, o treinamento é isso, é vendo vídeo para poder justamente aperfeiçoar mais a ferramenta. Ricardo, a gente falava há poucos instantes a respeito da quantidade de profissionais da arbitragem que existem no Brasil. E profissional a gente entende porque, de fato, vocês são profissionais não legalizados ainda. Mas eu até defendi ontem aqui que se diminuísse a quantidade de árbitros CBF, por exemplo, eu falei em 600, você disse que pode chegar até a 800 árbitros. Lógico que a gente entende, e fazendo federação durante muitos anos, eu conversava sempre com vocês e com aqueles que menos apitam, que menos trabalham em um campeonato promovido pela CBF. Eu acho interessante, pelo menos a minha ideia, não sei se você compartilha com ela, de uma redução de árbitros, que os árbitros pudessem trabalhar mais e serem, de fato, profissionalizados. E aí a CBF tem dinheiro demais para pagar essa conta, de repente divide com as federações, mas você entende também assim que a profissionalização fosse o caminho para a gente ter uma arbitragem melhor, para poder o cara ter exclusividade com a arbitragem, porque, por exemplo, você é um professor, outros daqui também são professores, outros trabalham no mercado, enfim, a profissionalização, a redução de arbitragem de árbitro, para dar mais oportunidade aos árbitros e contemplar ele também com a profissionalização e ter uma renda fixa, seria a solução para a gente ter uma arbitragem ainda mais completa, mais perfeita? Não sei se a solução seria, mas assim, a gente ia ter uma melhoria bastante gratificante, né? Porque você vai trabalhar com aquilo e vai justamente se aperfeiçoar só naquilo, né? Então, a gente divide nossos trabalhos com a arbitragem, né? Eu sou professor, dou aula e no meu tempo livre eu faço o treinamento para a arbitragem. Se eu tiver só 24 horas só para treinar a arbitragem, só para viver disso, seria muito mais importante, né? Assim, alguns conseguem ainda se manter, né? Só com a arbitragem, os árbitros FIFA e tal, mas outros não, assim, como fala, 800 árbitros não conseguem, porque eles não têm jogos toda semana, né? Então eles têm que pagar as contas, né? Tem família, tem familiares, então seria uma grande ideia, uma briga que está aí há mais de 10 anos, né? Profissionalização do árbitro, já tem a lei, mas falta esses direitos, os deveres, que o problema é quem vai pagar a conta, né? A CBF consegue ali, diz que não tem como bancar todo mundo, as federações dizem que precisam do dinheiro da CBF, então fica essa briga e a gente não chega no consenso, a gente prefere estar discutindo lances e não a profissionalização dos árbitros, né? Então foi bom você tocar no assunto porque são poucos que puxam essa ideia de profissionalização dos árbitros, né? A gente fala muito da Premier League, é referência. Lá são profissionais, então eles só vivem daquilo, então é mais fácil, você está dedicado 24 horas, você pode fazer uma concentração com os árbitros. E hoje a CBF está tentando fazer isso, meio que ainda iniciando. Os árbitros vão para 2 dias antes, vão para o Rio de Janeiro fazer um treinamento para ir de lá e ir para os jogos. Então tá caminhando assim, para a profissionalização, mas ainda está muito longe disso. Mas hoje a CBF está caminhando para isso, a comissão está investindo nisso, está brigando para isso também. Praticamente hoje eu já tive 2 reuniões. Então, assim, se eu tiver trabalho, eu vou ter que estar lá na reunião. Então, assim, ela está puxando para isso e cada vez mais está apertando e eles estão tentando. Só que é uma briga que vai durar ainda um pouquinho, mas essa comissão hoje está se dedicando muito a isso e esse avanço que ele está tendo é gradativo.
Ricardo, para fechar, né, primeiro agradecer a sua presença. Hoje o objetivo pessoal seu na arbitragem é chegar no quadro da FIFA ou hoje satisfeito já com o seu papel hoje na arbitragem? Não, satisfeito a gente nunca fica, né? A gente quer sempre um pouquinho mais. A gente tá passo a passo, né? A gente tá nessa nova função como VAR, né? Apesar de já estar aí uns 5 anos o VAR, eu estou surgindo aqui há 3 anos trabalhando com o VAR. A CBF está tentando, está apostando e eu estou também indo por esse caminho. Espero dar certo. Primeiro chegar... A gente chegou na Série A já como uma VAR, a gente tenta primeiro chegar como VAR principal para poder ganhar força, ganhar nome e aí sim, depois aí sonhar com a FIFA. Ricardo, muito obrigado por ter vindo, a gente agradece demais e com certeza outros espaços também vão surgir porque a gente vai ter sempre dúvida para tirar e é sempre bom também esclarecer o nosso telespectador. Eu que agradeço e o convite aceito, assim que precisarem é só fazer o chamado que a gente vem prontamente. Tá aí então, falamos com o árbitro José Ricardo Laranjeira. E agora a gente traz notícias da equipe do CRB.